Queridos irmãos, paz e graça, tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos alegres, com saúde, e que Deus possa estar abençoando, cuidando dos irmãos aí. Nós estamos aqui com a nossa saudade, a nossa quarentena também, né? E sei que os irmãos também estão passando por muitas coisas novas, né? Mas que Deus nos abençoe. Nós vamos iniciar um período agora de devocional, de reflexão da palavra de Deus. Graças a Deus aqui está tudo bem. Nós estamos bem, a família toda guardada pela graça de Deus. E é o que eu desejo que os irmãos aí também estejam, onde que estiverem, que as famílias estejam abençoadas, guardadas, né? Que a ansiedade, tudo que é negativo, esteja sob o controle de Deus, né? Aproveitando que nós estamos gravando hoje, né, dia 25, mandar os parabéns para o Fernando. Viu, Fernando? Deus te abençoe muito, meu irmão, com toda sorte de bênção. Que Deus te dê muita graça, muita vitória, que seja um novo ciclo que inicie, cheio de bênção, cheio de alegria. E amanhã é irmão Wilton, né? Irmão Wilton é seu vizinho aí no aniversário. Que Deus abençoe, se Deus permitir, amanhã o irmão Wilton está comemorando, soprando as velhinhas também, com a graça de Deus. Irmãos, nós começamos na semana retrasada, a falar sobre Apocalipse numa forma devocional. Por que forma devocional? Eu queria fazer uma reflexão no sentido pastoral do Apocalipse. Apocalipse é um livro que ele ajuda muito, porque ele está encerrado dentro de profecias que se cumpriram, estão cumprindo e ainda haverá de cumprir. E por ele tratar da questão da igreja e tratar do ambiente que a igreja será formada e viverá e habitará até a consumação dos séculos, então ele traz muita coisa boa para a gente estar refletindo e melhorar como cristãos. Então o objetivo é esse. O objetivo nosso de refletir em Apocalipse, ainda que forma pastoral e devocional, mas é claro, sem abrir mão da exegese e da hermenêutica e da análise do texto, né? Nós falamos, na última vez que tratamos do assunto, da abertura dos selos. Nós chegamos até ali no capítulo 6. Do capítulo 3, saltamos para o capítulo 6, da abertura dos selos. Eu quero fazer uma reflexão agora, capítulo 4 e capítulo 5, porém, é uma reflexão. Não vamos analisar o texto todo, vamos deixar isso para uma ocasião posterior, porque existem algumas coisas que eu prefiro falar pessoalmente. Porque quando a gente fala, igual eu estou falando aqui com os irmãos, muitas pessoas que podem ouvir esse vídeo nem sempre terão depois como eu responder certas questões que eu vou tratar. Então, eu prefiro deixar essas questões para uma forma pessoal, como a gente fazia lá. Então, nós vamos iniciar com o texto, está aí no livro de Apocalipse, capítulo 4. Vou fazer como eu tenho feito de costume aqui, tá, irmãos? Deixar na tela fica mais fácil para os irmãos. Capítulo 4 de Apocalipse. Depois os irmãos leiam o capítulo 4 e o capítulo 5, com o que eu estarei passando para os irmãos aqui. Os irmãos vão ver o livro de forma diferente. Diz assim o capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Depois dessas coisas é aquela parte que Jesus, que passa as revelações para João, ele trata das igrejas. Capítulo 2 e o capítulo 3
são as cartas para as 7 igrejas. E o objetivo de Jesus, quando ele vai apresentar as revelações, primeiramente ele preocupa com o estado dos que ouvirão a mensagem. Ele se preocupa em consertar, corrigir e exortar as coisas que estavam no meio dessas igrejas. Para quê? Para que estes crentes estivessem melhor preparados para as coisas que haveriam de acontecer. Ou seja, o capítulo 2 e o capítulo 3 fala conosco hoje do preparo que temos que ter para viver as coisas que estão acontecendo e o que ainda virá a acontecer. O objetivo da profecia é esse, é mostrar as coisas que irá acontecer. Então, nós temos que pegar o capítulo 2 e o capítulo 3, entendendo que o Senhor deseja que nós façamos uma reflexão. Busquemos a Ele, entendamos o seu propósito, a sua vontade, para que possamos viver bem e muito bem o dia de hoje e o dia de amanhã. Então, depois dessas coisas, é isso, depois que ele fala com as igrejas, ele diz para João: suba aqui e lhe mostrarei as coisas que haverão de acontecer. Aí o capítulo 5, eu vou dar esse salto, porque o capítulo 4 é o trono de Deus. E o capítulo 5 é a visão do Cordeiro. E diz assim, o capítulo 5, versículos 1 a 4. Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Observe, os irmãos, que este livro que está na mão do Cordeiro, ele tem 7 selos. Estes 7 selos, ao serem abertos, são os selos de juízo. E é justamente dentro deste livro que estavam as coisas que Deus fala para João: suba e lhe mostrarei o que acontecerá em breve. Então João sobe, e quando João chega, ele vê essa visão. E diz mais o texto: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Bom, deixa eu voltar a tela aqui. A primeira lição que eu quero passar para os irmãos agora é o seguinte: é o estado de espírito que o crente que se aproxima da Bíblia deve ter. Não adianta você dominar grego, não adianta você dominar gramática, não adianta você conhecer o texto, ter boa leitura, bom conhecimento, boa teologia, isso tudo é ótimo. Mas se faltar este comportamento e essa atitude de João, o livro se fecha. Qual atitude? O texto fala que quando João é chamado a subir ao céu para receber as coisas que haveriam de acontecer, João sobe com expectativa. O texto, capítulo 4, e as formas verbais, os tempos e as formas dos verbos indica que João ele está com expectativa de saber o que vai acontecer, porque o objetivo dele é trazer para as igrejas a fim de se prepararem. Só que quando ele está no céu, e ele tem a visão, capítulo 5, a visão do trono e do Cordeiro, um anjo, quando ele fala um anjo poderoso,
É a forma que o anjo expressa e clama com alta voz. E o anjo diz que ninguém era digno de abrir o livro e nem olhar para ele. Aí diz o texto, João fala, e eu chorava muito. Por que João chora muito? Porque João, a princípio, ele sente a dor de não saber o que vai ser mostrado. João sente a dor porque ele deseja ter uma expectativa de conhecer. João é um pastor, é um apóstolo, ele deseja o bem para a comunidade. Tanto é que nas suas cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, você vê o amor que ele tem para as igrejas. Você vê as expressões que ele usa. Ele fala assim, filhinhos, não tenho maior alegria de ver que os meus filhos andam na verdade. Então ele queria muito conhecer, ele queria informar para a igreja, ele queria informar para os membros, ele queria informar para os presbíteros as coisas que viriam a vir e viriam a acontecer. Aí quando ele vê o livro selado e o anjo clamando que ninguém poderia nem olhar para o livro e ninguém era digno de abrir o livro. Aí ele começa a chorar copiosamente. Copiosamente. Eu vou pôr o texto grego aqui, para os irmãos, para a gente poder examinar melhor. Olha aqui o texto grego. Versículo 5. Está vendo? Versículo 5. Versículo 4, está vendo? E eu chorava muito. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse verbo no grego aqui, ó. Eklaion, poli. Eklaion chorava. A forma que o verbo é colocado, ele está numa forma indicando, toda vez que este verbo aparece no Novo Testamento, eklaion, é uma forma de choro descontrolado. É o choro de alguém que perdeu alguma coisa muito importante, muito querida, ou um ente querido. Então é um choro copioso, um choro de soluço. Isso é importante para a gente entender. O Apocalipse, se você não tiver esse espírito, esse desejo forte de conhecer, esse desejo, esse zelo em conhecer, não adianta. Você pode estudar, você pode ver, você pode examinar vários manuais, vários comentários, que você não consegue entrar dentro do livro. E João, ele revela nesse comportamento dele, eclaion, você chorava muito, copiosamente. Era um choro de soluço, um choro de muita tristeza. O verbo indica um choro descontrolado. A ponto de que um dos anciãos, capítulo 4 de Apocalipse, tem os 24 anciões que vivem e adoram a Deus. São estes anciões, estão relacionados ao ministério da palavra, porque é o ministério da profecia, eles estão diante de Deus, e toda vez que os seres angelicais proclamam e adoram a Deus, eles também o fazem e lançam as suas coroas, como diz o texto, capítulo 4, diante do trono. Então, quando João está chorando copiosamente, soluçando, muito triste, como alguém que perdeu um ente querido, aí um dos anciões, percebendo, ele se aproxima de João. E ele chega aqui e fala assim, não chores. Observe aqui, ó, não chores, me claier. Chamo mais uma vez a atenção para o tempo do verbo. Os irmãos podem falar assim, mas qual é o tempo desse verbo? Esse verbo é imperativo. E o me, nós já falamos da última vez, é um advérbio de negação. Não chores. Este ancião, ele chega para João e fala assim, olha, pare de chorar, porque diante de Deus, a expressão aqui é essa, diante de Deus, não pode haver tristeza. O ancião fala isso para ele nesses termos. Meclate é o verbo, junto com o advérbio, que enfatiza
essa questão. Diante de Deus, que João está vendo o trono, não precisa de ficar triste. Não há motivo para tristeza. Essa tristeza não. Por quê? Porque você está diante da glória de Deus. E você verá logo que ele revelará o seu poder. Por isso que o ancião fala para ele, não chores. Aí o que ele faz? Eis o cordeiro, eis o leão. Desculpa. Eis o leão. O texto que a gente vai seguir, ele fala assim, eis o leão da tribo de Judá, que é digno de abrir os selos. Ou seja, o ancião fala com ele, não precisa de ficar triste. Diante do trono de Deus não é necessário, não pode haver tristeza, porque ali está o leão da tribo de Judá. Ele morreu e ele é digno de abrir o livro. É a forma que ele fala com João. Isso é importante. Este consolo que João recebe, ele só o recebe porque ele chora. Ele deseja conhecer. Lê o Apocalipse, irmãos, por isso que várias pessoas leem a Bíblia, leem o Apocalipse e não entendem, ou assimilam um pouco. Porque não existe o genuíno desejo de conhecer. Aqui não adianta você esforçar, você ler, você pesquisar por pesquisar. Ou conhecer. Quais são os objetivos de conhecer o que está escrito? É uma mera vaidade? É uma mera arrogância de entender, de saber, de conhecer? Como se o Apocalipse ou a palavra fosse uma matemática ou uma receita de bolo? Se assim os que aproximam da Bíblia, do Apocalipse, tiverem essa atitude, este sentimento, não adianta. Vai ouvir várias explicações, vai ler vários comentários, mas não vai assimilar. Isso é importante você ter na sua vida, na sua mente, quando você lê o Apocalipse, quando você lê a Bíblia. E eu chorava descontroladamente. Eu estava em pânico. Eu chorava muito, como se eu tivesse perdido uma mãe, um pai, um filho. É a forma que João está chorando. Porque eu quero conhecer. Porque o Senhor me chamou para me mostrar o que vai acontecer. E quando ele depara com o livro selado, ele chora. Muito. Uma coisa que eu quero introduzir para os irmãos, que serve para todo o livro e toda a Bíblia. O livro de Apocalipse, ele é cercado e ele transborda de humildade. Poucas pessoas percebem isso e poucas pessoas veem isso. Porque elas estão preocupadas em saber o que significa a primeira trombeta, a segunda, o primeiro selo, o terceiro selo, e ela se perde nisso. Ela perde no essencial. E ela não tendo o essencial, a base, não adianta explicar o que é selo, o que é trombeta, etc. Porque é uma mera curiosidade. As pessoas têm curiosidade com o Apocalipse. Não têm o choro e o desejo ardente de conhecer. Então não vai conhecer. Vai ler, vai estudar, vai ler comentários e vai ficar do mesmo tamanho. Gravem isso, isso é importante. Observem bem como é que João começa o Apocalipse. Geralmente, as cartas apostólicas eram, no prefácio dela, vinha a identificação de quem escrevia, apóstolo, né? Geralmente, as cartas apostólicas tinham essa identificação. João, não é costume dele, tanto é que as cartas, as 3 primeiras cartas, primeira, segunda e terceira João, na primeira ele não identifica, ele não usa título. Ele vai à igreja, ele comunica com a igreja sem apresentar essa credencial apostólica. Mas na segunda e na terceira carta de João, ele se apresenta como o presbítero. Presbítero é uma classe, fazer um parênteses para os irmãos enriquecer os estudos, né? É uma classe ministerial. O Novo Testamento tem 2 classes ministeriais, diáconos e presbíteros. São classes ministeriais. Os presbíteros eram homens vocacionados por Deus para exercerem os dons ministeriais. Qual eram os dons ministeriais? Paulo fala lá em Efésios. A uns ele deu para apóstolos, profetas,
evangelistas, pastores e mestres. Estes 5 dons ministeriais eram exercidos pelos presbíteros. Por isso que Pedro, quando escreve aos presbíteros da igreja, Pedro fala assim: rogo aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, juntamente com eles. Aí você pode falar, mas Pedro era apóstolo, por que ele está falando presbítero? Porque é a classe ministerial, presbíteros e diáconos. Presbítero era um homem vocacionado por Deus, como Paulo fala, desde o ventre materno, ele era vocacionado por Deus e ele iria exercer um dos dons ministeriais. No caso aqui, João, ele não identifica no Apocalipse como presbítero. João fala assim: eu, irmão e companheiro vosso. Então, você percebe uma coisa interessante. O livro transpira essa humildade de quem é grande, mas se apresenta como servo, como pequeno. É uma coisa para gravar, para estudar o Apocalipse. Um homem como João, apóstolo, ele se apresenta na sua carta como irmão vosso e companheiro. Ele não fala assim, quem está falando é o apóstolo ou é o presbítero. Aqui, ele está diante de uma grande visão. E ele percebe a grandiosidade da visão e a sua posição. Ele aqui não está para falar título, nem se apresentar como apóstolo, como tal. Irmão vosso e companheiro, no sofrimento, na aflição, etc. É interessante, você vai observar isso em todo o livro do Apocalipse, se você tiver sensibilidade. A última carta que Jesus escreve, que João escreve, que Deus tem mensagem lá ao Senhor. No capítulo 3, versículo 20, Jesus está falando o seguinte à igreja de Laodiceia: eis, estou à porta e bato. Quem é que está à porta batendo? João fala. É aquele que ele viu no capítulo 1, que ele teve a visão, aquele que tem os olhos como chama de fogo. É aquele que os seus cabelos são brancos e a sua cabeça brancos como a lã branca, simbolizando autoridade, simbolizando pureza. Esse que está batendo a porta, ele tem na boca uma espada de 2 gumes, que João fala. Os seus pés é como bronze, como fornalha. E a sua voz é como a voz de muitas águas, é como a voz de muitas trombetas. Então, este ser divino que João vê, é esse que está batendo a porta, da qual ele poderia simplesmente soprar ou destruir essa porta, ou arrombá-la, porque é o ser eterno, divino que João vê e fala, descreve. É o ser Jesus que João cai diante quando vê a visão. No entanto, observe bem o que eu estou falando, a nota que o livro todo transpira essa questão da humildade, de quem é grande, mas não se demonstra grande. É o caso de Jesus. Eis que estou à porta. Eu tenho os olhos como chama de fogo, da minha boca sai uma espada, a minha voz é poderosa como várias trombetas, como muitas águas, mas eu bato a porta. Percebemos? Tudo isso, desde João se apresentando, Jesus mostrando. Aí o capítulo 5 é importante vocês perceberem que o ancião fala assim: eis que o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro. Mas quando João olha, o que João vê? Um leão? João vê um cordeiro. Percebem? Jesus é o leão. É o leão da tribo de Judá, é o rei, é o Senhor soberano que abriu, morreu para nos salvar e abriu os selos. No entanto, ele se apresenta como cordeiro. João olha, certo? A humildade que transparece todo o livro de Apocalipse, o ancião fala, o leão, e João olha e vê um cordeiro. O cordeiro que foi morto. Jesus se entregou por nós. E ele se apresenta como um cordeiro. Este é o cordeiro de Deus. Então, tudo isso são coisas que a gente soma para a gente
perceber, assimilar, e por isso que a gente fala, é uma devocional dentro do livro de Apocalipse. Para a gente ser o quê? Pessoas melhores. A arrogância, a busca de título é algo maldito, maligno. É algo que a gente deve desprezar. E é justamente isso que as pessoas hoje mais querem. Títulos. Os títulos são bons, são excelentes. A questão aqui não é ter o título. É o porquê que é ter o título. A ostentação, é a arrogância, é a soberba, é a busca do título que não merece. Eu não sei se os irmãos sabem, a Bíblia toda vai tratar essa questão dos títulos. Geralmente, os que anseiam por títulos, por honras, são pessoas desqualificadas e desclassificadas para o reino de Deus, para servir o reino de Deus. Apocalipse transborda dessa mensagem. Todo livro está cheio dessa visão. Pessoas que querem ter aparência do que não são. Pessoas que amam serem projetadas. Pessoas que desejam ser mais do que são. Essas pessoas estão incapacitadas de serem discípulos de Jesus. Serão, no máximo, lideranças evangélicas, lideranças cristãs, lideranças onde forem, mesmo fora da igreja, mas jamais discípulos. O discípulo não aspira a esse comportamento. Nós vamos ler na segunda parte, nós vamos entrar numa segunda parte, e aí a gente vai tratar um pouquinho dessa questão, tá? Nós vamos ficando por aqui nessa primeira parte, e a gente entra depois na segunda parte, se Deus permitir.